Estamos de volta com mais um Vamos de Carona e, claro, com mais um convidado. Ele é DJ, locutor, radialista, apresentador. O cara é um showman. Ficou curioso para saber quem é esse nosso convidado de hoje? Então, apertem os cintos. Tá começando o Vamos de Carona. Simbora! Nosso convidado de hoje... Aê! DJ! Que carona massa, DJ! Claudinho Polari. E aí, galera? Mais conhecido como DJ Claudinho Polarinho, Polaroid, Cariri. Cariri, deixa eu botar aqui o cinto de segurança, meu irmão. Sim. Ninguém pode brincar, né, velho? Cara, da onde surgiram esses apelidos? Rapaz, não sei, acho que a galera tem dificuldade de assimilar o Polari. Acham, inclusive, que o nome Polari é um nome artístico, mas é sobrenome mesmo, oficial, né? É mesmo, né? Em 2009, em 2010, eu estive lá em São Mateus. E foi lá na cidade de São Mateus. Aí eu fui lá. Aí disse, olha, você sabe que quando a gente viaja pro interior, sempre tem que ter uma entrevista com a celebridade, né? Sim. E a celebridade, não sei o que, o DJ, não sei o que e tal. Claudinho Polari, o produtor, chegou e disse assim: Polari tem que ir na rádio. Na rádio, a gente tem que fazer uma entrevista para chamar a atenção da galera lá, porque vai chamar festival lotado. Beleza. Eu não sabia que a rádio era uma rádio pirata e ficava debaixo de uma mangueira, né? Aí lá vai eu lá pra cidade e tal. Tá na hora da entrevista, fui pra lá. Chego lá, o locutor tá de bermuda, sem camisa, tá com um facão desse tamanho, comendo uma manga verde com sal. Essa é uma imagem que tem que entrar pra história. Aí ele levantou rápido, opa! Aí o cara disse, rapaz, eu trouxe aqui nossa atração de hoje, vai lotar e tal, não sei o quê. E faço uma entrevista com ele. Beleza, o nome dele é Claudinho Polari, DJ, todo mundo conhece, da televisão, do rádio. Não, pô, todo mundo conhece. Aí só um minutinho, ajeitou o microfone aqui e tal. Aí disse, pois é, a partir de agora, entrevista com o DJ Paulinho Cariri. Deixa eu ver se gravou. Não, mas qual que é seu nome, mano? Não! Aí eu disse, meu Deus do céu, fiquei rindo aqui. Aí o cara, o produtor. Aí o produtor chegou, tira um Claudinho Polari. Ah, pois é, estamos aqui com Paulinho Cariri, o melhor DJ. Ele continuou, depois ficou Paulinho Cariri, foi até o final da entrevista. Qual é o seu nome? Meu nome é eu mesmo. Tem muita história, não sei se vai ter programa suficiente pra tanta história, viu, Ferrari? Eu enchi o tanque aqui, acho que dá pra gente ir em Rosário e voltar. Nós vamos. Mas antes da gente começar, queria agradecer, claro, ao teu convite e também parabenizar por esse quadro que é maravilhoso. É uma forma de você prestigiar as pessoas que estão aí, né, na noite, ter uma história na noite, como a gente que é apaixonado pela música, pela noite, enfim, bem legal. Adoro! Você começou bem cedo, né? Como falei no começo do vídeo, ele é DJ, radialista, locutor, apresentador, né? Você já também... mestre de cerimônias. Exato. E tal, de vez em quando a gente faz uns ensaios. Mas você assim, começou como DJ, não foi? Foi, eu comecei... Eu me lembro muito que o que me chamou pro lance do DJ foi quando lançaram, em meados aí da década de 80, aquele lance do filme do Breakdance, né? Até então, né, o DJ era uma coisa meio escondida, não tinha aquele palco. Já nos Estados Unidos foi a época que começou a dar o boom dos DJs. Os DJs tinham suas cabines e começaram a fazer aqueles lances do scratch. E diga-se de passagem, já existia o MK2, o Technics MK2, que até hoje ainda é insuperável, né? Sim. E eu assisti aquilo muito menino, 13 anos de idade, eu assisti o breakdance, aí eu gostava muito de dançar. E aí, o que mais me chamou a atenção foi todo aquele clima de boate, os caras rodando no chão e o DJ lá em cima com um fonezinho fazendo... Cara, que na mesma hora eu disse assim, aquilo ali, eu quero aquilo ali pra mim. Me chamou a atenção, me encantou muito aquela história, o lance do breakdance. Aí a primeira coisa que eu fiz não foi correr atrás de música não, foi comprar uma meia igual do Michael Jackson. Michael Jackson tinha meia toda purpurina na meia, tinha luva, porque casou exatamente numa época que o Michael Jackson tinha lançado aquele álbum lá, Thriller. Foi
foi o grande start, né, que eu tive para me começar a ingressar na vida de DJ. Você tinha o quê, uns 14 anos? Eu tinha menos, eu tinha 12 anos de idade, 12, 13 anos de idade, por aí. Nossa. E foi maravilhoso, foi uma época muito bacana. Aí, meu irmão, a radiola lá de casa não prestou mais pra nada, porque aquele radiolinha lá, que era só com aquela agulhinha lá, comecei a querer fazer scratch. No mesmo dia acabou. Acabaram os discos, as agulhas. Socorro, Polaria, era só confusão pra cima de mim. Mais na frente ela comprou um toca-disco. Larga o meu de mão, vou te dar o teu. Vergonha! Toma no teu... Você com 14 anos se tornou um residente de uma casa aqui em São Luís? Como foi isso aí? Eu tinha 14 anos. 14 anos foi quando eu ingressei nesse mundo de som, né? Eu me juntei com um amigo meu, que eu sempre, quando eu tenho oportunidade, eu coloco ele, porque foi um cara também que... É um cara que entendia muito de som. Ele é filho de maestro Nonato e seu conjunto. Muita gente conhece ele. O nome dele é Fernando. Você conhece, né? Eu conheci maestro Nonato. Pois é, você conheceu o maestro Nonato. Ele foi um grande professor. Eu tive grandes professores no começo da minha carreira. Eu, muito novo ainda, conheci muito pouco, mas lá eu aprendi compasso, eu aprendi timbres, eu aprendi onde estava, aprendi a trabalhar com o ouvido. Ele falava assim: escuta o que está saindo. Então você conseguia, no meio daquela mistura de sons que você tinha que colocar timbres, fazer a mixagem na mesa, você conseguia separar tudo aquilo. Eu tive esse professor maestro Nonato porque eu vivia muito com o filho dele, o Fernando. Então a gente uniu as forças. Nós éramos conhecidos de colégio e nessa época a gente juntou as forças. Eu tinha uma caixinha de som, ele tinha um toca-disco e ele entendia muito de instalação de som. A gente começou isso, quer saber? Vamos fazer umas festinhas. Aí começou a fazer, aparecer aniversário de 15 anos, a gente começou a falar: eu faço aniversário de 15 anos. E aí, beleza, começamos a pegar. Eu comecei nessa linha, né, de fazer aniversários de 15 anos principalmente, festas em casa, festa de família. E aí comecei com essa história a fazer amizade com muitos DJs que já faziam casas noturnas, né, com o Zeca Pinheiro, que fazia no Clubão da Coab. Conheci através do Zeca o Mauro DJ, que também já era um DJ das antigas. Conhecia muito de nome. Eu tinha assim uma verdadeira paixão pela galera da Gênesis, que era o Álvaro Carneiro, que era o Ricardo, que era o Salinha, a galera que já vinha aí de 1986 para frente, fazendo o lance da casa noturna, né, Apocalipse, enfim. Conheci muita gente. E ao mesmo tempo eu tinha uma galera no Santa Teresa, que eu sou de Santa Teresa, que gostava muito de festa. Então todo final de semana praticamente tinha festas na casa de um. E eu era um DJ. Eu comecei a olhar como é que fazia. Pegava, a gente não tinha um mixador, a gente tinha 2 sons. Então a gente abaixava um som, botava uma música, aí acabava o som, a gente ligava o outro som e fazia a mixagem, né? Era muito legal, mas a gente fazia uma festa e ali me empolguei e comecei. Aí quando deu 15 anos, quando eu tive 15 anos de idade, eu conheci o Mauro. O Mauro foi uma pessoa que me botou na minha primeira casa noturna, que foi a Ninja, né? Ele já vinha de uma longa história, já vinha de outras casas noturnas, já tinha uma vida de DJ já de 10 anos, eu acredito que já. E aí ele conheceu, gostou muito do som, ele sabia que a linha que eu fazia era uma linha assim, pô, acho que tem futuro. Ele precisou sair da casa dele, da Ninja, para ir para uma outra casa, que no caso foi a Tucanos, né? E disse assim: Claudinho, tu vai assumir a parada lá. Eu, 15 anos de idade, disse: meu Deus, será que eu tenho condição? Com 15 anos, já tenho repertório, cultura musical, eu vou saber desenrolar na pista? Mas deu tudo certo, Ferrari, graças a Deus, assim. Eu era um cara que eu gostava muito de estudar as músicas. Eu sabia bastante o que estava tocando na época, o que a galera gostava da pista. Você tinha já tinha um feeling. Tinha um feeling formado. E eu já sabia o que não dava certo, né? Eu já conseguia saber os horários certos de fazer a sequência tal. E dali foi um grande laboratório na minha vida, né? Eu comecei a fazer um laboratório, fazer meu esquema musical em cima daquilo ali. E foi dando super certo. Graças a Deus ali eu fui abençoado, né? Com muita sorte. Deus quis que fosse assim. E as pessoas começaram a gostar do meu som. A partir de 15 anos de idade eu já era DJ e ganhando 4 salários mínimos lá na Ninja. Você também tocou na Caixa Alta, né? Caixa Alta, foi exatamente. Eu não toquei como residente assim, oficial. Por lá. Eu passei por lá. Tinha o André Luiz e o Hélio Show, que eram DJs oficiais. Eles se afastaram um momento. Foi na época que eu estava fazendo aniversário de 15 anos com esse Fernando, esse meu amigo que eu falei ainda agora. Sim.
e precisaram de um DJ para fazer uns 2 ou 3 finais de semana lá na Caixa Alta. E chamaram o Fernando disse, olha, eu tô com o meu DJ, o cara já mixa, ele tá começando agora, mas eu acho que já dá para pegar, encarar uma Caixa Alta. Eu ainda fiz não só 3 semanas, mas a gente fez uns 3 meses lá na Caixa Econômica. Era uma parada experimental. Tanto foi experimental que na mesma hora a gente fez os 3 meses, a boate parou e tudo, mas deu super certo. Também foi uma parada tranquila, foi gostoso, foi um bom momento também que serviu como escola, né? É isso aí. Nervoso. Nervosinho. No geral, quais as boates na qual você já passou? Você já falou da Tucanos, Caixa Alta, você passou por lá. Quem mais, senhor? A primeira casa que eu entrei, que eu fiz esse laboratório, já te falei, né? Caixa Alta, eu passei por lá por uma questão experimental. Sim. Depois eu fui efetivado na Boate Ninja, né? Com carteira assinada e tudo mais. A Ninja, 4 anos se passaram, ela se transformou, ela aumentou. E como o nome já estava meio que desgastado, o cara estava querendo dar uma nova repaginada, ele botou Taj Mahal. Era a mesma Ninja, só que numa versão maior, né? Que aí virou Taj Mahal. Aí já veio a terceira casa, Taj Mahal. A Taj Mahal fiquei lá durante muito tempo, acho que até 94, de 89 até 94, por aí, não sei. E logo depois, coincidentemente nessa época, comecei a fazer sempre o meu trabalho como DJ, ele sempre foi linkado com rádio. Acho que por isso que a minha afinidade com rádio, porque quando eu entrei na Ninja, o dono da Ninja, o Júnior, ele disse assim, Claudinho, eu tô conseguindo com a Rádio Cidade um programa para que a gente faça toda a mídia durante todo o dia lá para preparar a galera pro final de semana. Eu amei aquela notícia, né? Quer dizer, eu ia trabalhar, ia mostrar meu trabalho, fazer as mixagens numa rádio, não ganhava nada para isso, né? Ele não negociou meu salário na rádio. Ele disse assim, tu tens condição de ir? Eu não fazia nada, eu era novo, né? Eu disse, eu vou lá. E aí tocava no final de semana na Ninja, e durante a semana tinha um programa que era patrocinado pela Ninja na Rádio Cidade, que se eu não me engano era de 3 às 4. Então eu levava meus discos, vinis, lá tinha os tocadiscos que tinham pitch, e aí eu conversava, Cezinha do Egito, Rubinho, tinha a galera toda que a gente fazia lá o programa, chamando a galera já pro final de semana da Ninja. Então sempre foi linkado, né? Bem logo no começo sempre foi linkado DJ com rádio. E é por isso que a minha afinidade com rádio, eu peguei muita afinidade com rádio, desde essa época. Você passou por várias rádios, né? Várias rádios. Lembra de quem começou na ordem? Na ordem, peraí, deixa me ver. A primeira, sem sombra de dúvidas, foi a Rádio Cidade. Depois eu fiz alguns experimentos também, umas participações de Salada Mista com a Mirante, né? A Mirante com o João Marcos. Ele fazia um programa pela tarde, ele abriu espaço para mim, não posso deixar de falar isso. Um cara que abriu espaço, olha, tem um horário de Claudinho. Tinha uns dias que eu ia para lá, ele me dava tipo 20 minutos para fazer mixagens. É bacana. Era bem legal. Mirante, depois da Mirante eu retornei para a Rádio Cidade, né? Dali da Rádio Cidade a gente fez o Hot Mix, que na época eu não era locutor, era só DJ, era eu, Henrique. Aí depois entrou Mauro. Depois no processo a gente chamou Mauro para fazer as segundas-feiras do Hot Mix, porque a segunda-feira a gente queria diferenciar, porque era flashback. E Mauro sempre foi um cara fera no flashback, um cara que tem a cultura musical show de bola. Verdade. E botamos o Mauro. Mauro acabou sendo um integrante do Hot Mix por isso, aí ficamos 3. E aí a gente fez o programa que foi o grande sucesso, o grande boom do Hot Mix, né? Porque a gente teve o João de Farias como locutor, depois o Reinald, depois o Sérgio Miller. E aí os 3 desapareceram e eu peguei o microfone e assumi o Hot Mix como DJ e como locutor. Show. E aí foi embora. Dali ele me projetou para um programa diário à tarde na Rádio Cidade. O cara, o coordenador, ele gostou tanto do programa, como formato como eu fazia, que ele disse assim, Claudinho, eu acho que tu tá sendo mal aproveitado, vou te colocar a fazer o programa também na Rádio Cidade pela tarde. Então ele me jogou para fazer o Eletricidade, um programa que era de 3 às 5, de variedades, pop, músicas pop, né, populares. A gente tinha um mercado de rádio muito competitivo naquela época, né, na década de 90, todo mundo se lembra. Eram de 3 em 3 meses nós tínhamos uma audiência, um nível de audiência que as rádios usavam para poder pegar o mercado publicitário, e sempre ficava entre ali cidade, difusora, cidade. E a cidade sempre batia nesse horário. Aliás, a cidade batia sempre nesse horário.
Dali surgiu logo depois a minha ida para a difusora. Me despedi da Rádio Cidade, recebi um bom convite da difusora. O Henrique com nosso querido, não estou recordando o nome deles, me chamaram para eu fazer com o Magno. Sim. E me chamaram para eu assumir a tarde, uma parte da tarde da difusora. Aí eu passei mais quase 7 anos na difusora fazendo a tarde. Aí dali veio... Você foi apresentador, se eu não lembro, não recordo. Motor Show. Motor Show. Motor Desculpa, Show. Isso, Motor Inclusive Show. o Motor Show tá prestes a voltar, tá sabendo, né? Opa, bacana, olha aí. Produtor, é primeira mão isso daí. Primeira mão, viu? O produtor teve aí, que eu não vou dizer quem é, que senão há 3 semanas ele teve lá no programa. Ele disse: Claudinho, e aí? Tô querendo trazer o Motor Show de volta. Ele disse: cara, já tô dentro, não vou nem falar nada contigo. Eu adorava fazer aquele programa, né? Mas foi linkado exatamente com a rádio. Eu fazia a rádio difusora, que eu fazia o programa. Primeiramente eu fiz o controle remoto, depois eu fiz o Clube das Mulheres, né? Sim. E na época do Clube das Mulheres eu entrei para fazer o programa Algo Mais. E antes do Algo Mais, eu tinha um programa que era o Motor Show, que é um programa como se fosse o Auto Esporte, um programa de carro, né? Onde a gente fazia test drives, falava de notícias de trânsito, Detran, autoescola. É um programa maravilhoso. Já vinha todinho picotado pra mim, eu fazia apresentação, mas eu amava. É um programa de mais ou menos meia hora. Mas é uma delícia, eu fiquei com aquele gostinho de querer mais. E agora, passados aí quase 8, 9 anos, a gente tá aí com esse projeto de retornar esse Motor Show, que vai ser uma delícia. De lá você foi pra Jovem Pan. Foi, de lá eu fui pra Jovem Pan. Jovem Pan foi uma experiência maravilhosa, assim, uma grande escola de rádio, né? Sim. Logo depois que eu saí da difusora, eu recebi um convite, não da própria Jovem Pan, recebi um convite do pessoal do Marafolia, na época ainda estava nativa, do Marcelo. Sim. Ele disse: Claudinho, eu tô aí com Spirit de verão. Eu tava de fora de rádio, tava sem emprego, né? E ele disse assim: eu acho que tu é o cara para fazer o Spirit de Verão. Era um programa de 2 meses apresentado, que ele tinha fechado com a Jovem Pan local. E ele disse: Claudinho, você vai assumir e a gente vai mandar bala. Quem sabe a partir daí pode pintar, surgir algo ali na Jovem Pan e tal. Pois não deu outra, né? A gente fez o programa. É um programa que vem a Capital Inicial, vem uma galera toda bem jovem mesmo. A gente fez entrevistas e tudo mais. Acabou esse projeto do Spirit de Verão. No dia seguinte eu recebi o convite do Paulo Falcão, que é hoje o diretor lá da Jovem Pan local em São Luís, né? Do grupo Zildene Falcão. E a gente acertou tudo, né? Acertamos todos os detalhes e foi assim maravilhoso. Fiquei muito feliz, porque eu estava até então sem rádio. E a Jovem Pan para mim não era uma coisa que eu disse assim: cara, eu quero ir para a Jovem Pan, mas foi um presente que eu recebi naquele momento ali. Eu acredito que de Deus, né? Porque você participar de uma rádio onde você tem referências de grandes locutores e como uma forma de uma rádio de sucesso via satélite a maior da América Latina, e fazer parte daquilo lá foi realmente um presente. E a gente passou lá 3 anos e meio de grande sucesso, graças a Deus. Eu recebi um convite quando eu estava fazendo Power Pan, era um sucesso absoluto, né, na rádio. E eu recebi do Hardcore, que era um programa da proprietária lá do Zildene Falcão, Dona Ieda. Ela tinha um programa, como ela ainda tem, né? Ela disse: Claudinho, eu quero te colocar de alguma forma dentro do programa que eu faço. Ela faz um programa que tem decorações, uma outra vertente, mas ela queria levar um lado jovem, um quadro jovem, né? Ela disse: eu acho pertinente a gente levar o que tu faz no rádio pra TV. É mesmo como se fosse Pânico na TV, a gente levar o Power Pan na TV, né? Então foi tudo certo. E era super fácil, porque se colocava uma câmera durante o programa que eu estava apresentando lá ao vivo no Power Pan e deixava lá e ele ia gravando. E isso virou um quadro dentro do programa, né? A gente fez esse quadro a gente levou para as praias. Quando chegou no mês de julho, a gente fazia Power Pan nas praias, né? Férias, né? Férias e tudo mais. É isso aí, galera, de volta aqui no quadro Power Pan na TV, nesse segundo dia do Estação Férias da nossa Rádio Jovem Pan, né? Você tá sabendo? Pois é, todas as sextas-feiras a gente traz o nosso programa. Saindo da Jovem Pan, você retornou pra Mirante.
Exatamente. Agora você... Aí eu já fui Nesse momento... efetivado pela Mirante, né? Já existia, na verdade, uma paquera da Mirante comigo e eu com a Mirante, né? Há muito tempo, coisa antiga. Você começou junto com a Heloísa Batalha, primeiro dia. Foi. Lembra? Lembro, claro. Então vamos recordar um pouquinho aqui de como é que foi o Bora primeiro ver. dia do Power. Vixe, 96, Maria. a estreia com Claudinho Polari e Heloísa Eu tava Batalha. tremendo nesse dia aí. Vamos lá. Olha aí. Ai. Vamos embora, galera. 9 horas em ponto na ilha de São Luís, do Maranhão, ZYC 621, 96.1. Tá na mira, tá muito melhor. Por aqui, Claudinho Polari, vamos começar aí a festa. Bate-papo tá super bacana. Claudinho podendo conhecer um pouquinho do DJ Claudinho Polari, mas ele não vai escapar da pergunta bomba, né? Você se considera um cara polêmico? Às vezes, nas minhas redes sociais, eu gosto de dar uma alfinetada assim, como cidadão. Eu acho que todo mundo tá... Ninguém é cego. Na época das eleições, criaram um grupo no WhatsApp, isso foi sério, pra tentar calar a boca do DJ Claudinho Polari nas rádios. Isso foi verdade? Verdade. Sério mesmo? Os caras se ferraram, né, velho? Porque, tipo assim, a gente conhece a podridão, tem um lado bom da política, mas tem um lado podre que todo mundo tá olhando. Isso daí é público e notório, todo dia você vê isso daí. Aqui em São Luís não é diferente. Não é diferente. Pra pessoa permanecer no poder, pra pessoa ganhar uma eleição, ela é capaz de fazer qualquer coisa, né? A gente tem notado isso, eu senti isso na pele nessas últimas eleições municipais. E eles são armados, eles têm uma equipe de estratégia de marketing, eles têm uma equipe de rede social. Hoje em dia a rede social, as redes sociais, elas têm um peso que vocês não têm noção. Pessoas que têm um certo domínio de rede social, de WhatsApp, com pessoas, enfim, Facebook, para exatamente com a tarefa de montar um time para não deixar qualquer que seja a pessoa que for falar mal do candidato deles, eles vêm e fecham a boca, né? Eu falei mal de tal candidato. Aí tem uns 200 ali no Facebook, 24 horas de plantão, olhando o que está acontecendo. Tem tal pessoa que está falando e está polemizando. Tem muitas pessoas que estão curtindo, estão comentando porque falou do nosso candidato, o candidato está fazendo assim. Eles vão lá e abafam. Eles pagam pessoas para isso, montaram equipes de WhatsApp exatamente para isso. E eu, na minha humilde opinião que eu tinha, que eu era um cara que eu vejo que São Luís não tem mudado absolutamente nada. A gente vê que está cada vez mais complicada a vida que a gente tem em São Luís. A gente vai para outros lugares, a gente vê as coisas acontecendo, mesmo não tendo a renda per capita, mesmo não tendo a rotatividade de grana, como aqui em São Luís todo mundo pensa que é uma cidade pobre, mas não, você olha, a galera tem grana. Tem uma galera que pode rodar e não acontece absolutamente nada por falta de gestão. Eu comecei a falar. Quando menos me espanta, aí vem pessoas batendo e me metralhando. Quando eu vi, era gente de tudo quanto é jeito, que eu nunca tinha visto. Aí eu falava do meu filho, falava de problemas familiares, falava até do Hot Mix, que eu tava cobrando muito caro, que era aquilo ali. Eles queriam de alguma coisa, eles só faltaram me dizer que eu era com a Lira. It's raining men. Eu falo como cidadão, sabe? Eu acho que a gente tem que ter uma consciência política, sim. Independente se você for DJ, se você é advogado, se você é um frentista, se você é um médico, você tem que ter uma consciência política, porque os caras estão pintando e bordando com você. E quem se ferra somos nós. A gente não tem qualidade de vida, a gente não tem uma saúde que preste, a gente não tem uma oportunidade de emprego. Enfim, é tanta coisa que a gente poderia estar diferente. A gente vai passar por essa vida sem ter as oportunidades, que a gente paga por elas, mas quem fica com as benéficas são eles lá. Então eu acho que a gente tem que ter realmente uma consciência política, acima de tudo, né? Meu irmão, eu agradeço. Show de bola! Como diz a Beth Portela, show de bola, meu DJ! E que hora é a merenda? Que horas é a merenda? Fica ligado aí. Que hora é a merenda? Velho, obrigado, meu irmão. Obrigado eu que pela agradeço, carona. bem bacana, bem divertido. Show de bola, meu irmão. Tá? Massa. Então, agora parabéns pelo programa. Chegamos parabéns. já na Raposa, agora tu já pode encher o tanque do carro de novo. Esse foi o
nosso convidado DJ Claudinho Polari. Você que curtiu, então ó, deixe seu like, não deixe de se inscrever, deixe seu comentário, porque em breve teremos mais outro convidado. Esse é o nosso Vamos de Carona? Vamos lá! Simbora!